Na Era do Espírito. Olá, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou aqui do AHA, Amor e Humildade do Apóstolo. Estou na juventude como facilitador. E aqui ao meu lado temos o Marcelo Constantino, também facilitador da juventude aqui no Amor e Humildade. E hoje vamos apresentar o programa Na Era do Espírito, que é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje o tema será família, a contribuição do Espírito nas dinâmicas familiares. Perfeito, Gustavo. Então, a gente vai começar com uma pergunta, Gustavo. Como a visão espírita pode ajudar na resolução de conflitos familiares? Bom, eu acho que o primeiro passo que a gente pode ressaltar é a visão da reencarnação que temos, onde mostra e dá uma dimensão de que nada é por acaso. A gente, como diz até aquele ditado, não erra de endereço. Então, aonde a gente está inserido, é onde a gente deveria estar inserido, contanto que não haja questões de toxicidade. Mas, falando de modo geral, essas dificuldades, esses conflitos familiares existem em todas as famílias. A gente às vezes pensa que é só na nossa família que existe um probleminha, que existe um conflito. Mas a reencarnação ajuda a gente a entender um pouco de que nada é por acaso e que a gente tem coisas com aqueles espíritos que estão conosco, mas também ajuda dando orientações e nortes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras que a gente tem dentro do Espiritismo, ajudando com ferramentas, com métodos para conseguir resolver esses conflitos. Interessante, até porque a reencarnação é uma lei, né? E a gente, para entender alguns problemas, alguns conflitos, inclusive familiares, a própria reencarnação ela explica, né? E só ela acredito que explica, né, Gustavo? Então, a segunda pergunta, Gustavo, qual é a importância do perdão e da compreensão na dinâmica familiar, segundo o Espiritismo? Bom, então, complementando a primeira pergunta sobre as ferramentas, os métodos, eu acho que a visão do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu devo ressaltar também que algumas coisas não são dimensões religiosas. Quando a gente fala sobre virtudes, quando a gente fala sobre o amor ao próximo, o perdão, não é algo que só tem no Espiritismo, ou só tem na Igreja Católica, ou só tem na Igreja Evangélica. Essas questões, elas são parte da nossa própria humanidade. Mas trazendo para o Espiritismo a importância do perdão e da compreensão, quando a gente fala de compreensão, é questão de comunicação, né? A gente conseguir compreender o nosso próximo, o nosso familiar. E isso é muito difícil, porque para compreender o outro, eu preciso me compreender. E aí, trabalhando o meu próprio orgulho, eu consigo achar formas de escutar o outro, compreender o outro. Entender que ele também é um espírito que erra, igual eu, que a gente está aprendendo junto nessa questão da compreensão. E o perdão, ele talvez tenha falado por si só, mas trazendo, com o que a gente aprende dentro do Espiritismo, é uma prática que faz mais bem para quem perdoa do que necessariamente para quem é perdoado. Às vezes a gente tem um parente que é muito dificultoso, que é muito trabalhoso, lidar com essa pessoa. E aí a gente fala, como que eu vou olhar para essa pessoa? Como que eu vou perdoar essa pessoa? Às vezes a gente não tem como fazer isso naquele momento, porque a gente está tomado por aquela dor. Mas quando a gente começa passa um tempo, a gente estuda, se estuda, e aí entende que o perdão, ele vai te ajudar a se libertar daquele conflito, daquela dor que aquele parente provavelmente gerou. É aquela coisa de, quando eu perdoo, eu liberto 2 passarinhos, né? É aquela coisa. Então, é isso. Tem uma coisa sobre a vingança que entra no perdão, que vingança é eu segurar uma pedra quente e querer que o outro sinta dor.
Isso nunca vai chegar no outro, né? Perfeito, perfeito. Interessante mesmo, porque a doutrina espírita, como consolador prometido, né, faz e mostra que o perdão é isso, né? Consola, na verdade, aquele que perdoa realmente, é como se libertasse daquele peso, né? Certo. Gustavo, então mais uma pergunta, a gente vai falar assim, ó, como podemos fortalecer os laços familiares à luz dos ensinamentos espíritas, na verdade, né? Bom, isso é muito interessante, eu acredito que está tudo ligado, essas perguntas. Uma das coisas que, falando agora de mim, né, como me ajuda a fortalecer os laços com a minha família, né? Porque a minha família, ela não é espírita. Eu sou espírita, mas ela não é. E como que isso pode acontecer? Como que isso existe, né? Bom, porque temos mais questões em comum do que diferenças. Mas dentro das obras espíritas, eu aprendo muito como lidar, como ter mais paciência, como trabalhar alguma virtude minha que eu tenho, como olhar para os meus defeitos. E quando eu faço isso, eu consigo olhar para essas virtudes, esses defeitos da minha família e conseguir compreender, né? Como está tudo ligado. E aos poucos eu vou entendendo que é uma ligação muito maior do que a carnal. E isso é uma coisa legal de se ressaltar. Porque a gente às vezes pensa em família como sendo aquela sanguínea. Mas também é uma construção uma família. Aquelas pessoas que estão no núcleo familiar, que moram com a gente, pode ser vó, avô, tio, tia. Essas pessoas também são nossa família e também precisam da nossa compreensão e do nosso laço. E para eu fortalecer o laço com o outro, novamente eu tenho que fortalecer o laço comigo, porque aí eu, me conhecendo, vou saber como eu me comunico e como o outro se comunica. É o que acontece lá em casa. Eu sempre digo, olha mãe, eu aprendi isso, a Joana fala isso, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por exemplo, passando uma dificuldade financeira, alguma coisa assim. Aí eu vou lá, mãe, tu sabia que a Joana, ela fala uma frase assim, nada de fora perturba um coração tranquilo. Isso fala de fé, fala de a gente se entender. E ela, mesmo a minha mãe não sendo espírita e não participando dessa rotina que eu participo, ela também é cristã, ela também acredita em Jesus, em Deus. Então a gente vai se unindo desses métodos, né? E aí, quando eu ressalto o que eu tenho em comum mais do que eu tenho contrário, aí eu fortaleço o laço. Que interessante. Até porque o que perpetua, né, após a morte é os laços familiares através das ideias e dos pensamentos, né, Gustavo? Isso é o que o Espiritismo nos ensina, não é mesmo? E tem mais... Mostra para nós aí o que mais temos por aí. Não, eu ia trazer mais um trecho. Eu estava lendo um livro que falava sobre essas dinâmicas familiares e é interessante que ele traz uma frase de efeito. Essa frase é assim: a forma decisiva de educação é a exemplificação. A atitude dos pais terá muito maior valor que palavras. Ou seja, quando a gente está construindo a nossa relação com os nossos pais ou os pais com os filhos, a gente tende a achar que a palavra é o método mais eficaz para ensinar. Mas aqui vai mostrar que o exemplo é mais eficaz do que a palavra. Então, os hábitos que eu faço. Tem um livro chamado As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Então, através da vivência que a gente vai construindo e aprendendo. E aí vai falar sobre as heranças, né? As heranças espirituais que eu trago, que é os meus vícios, as minhas virtudes. E as heranças culturais, que é algo que acomete muitas famílias, que é a questão de os hábitos que eu perpetuo. Minha avó fazia comigo, e eu vou fazer com meu filho vai fazer com meu neto. E é algo que a gente pode quebrar quando não for um ciclo tão saudável, né? E é isso que o Espiritismo me ajuda a lidar com as dinâmicas familiares. Coisa linda. Então quer dizer que, só para nós reforçar, então quando eu exemplifico, eu ensino muito mais do que quando falo, é isso? Porque muitas vezes eu falo uma coisa para o filho não fazer e demonstro para ele através dos meus atos que eu faço de outra forma, é isso? Faz diferente. Aí vem a hipocrisia ou incoerência, né? Perfeito. E talvez o futuro seja isso. Aqui no Arrá, Amor e Unidade do Apóstolo, no centro da cidade, temos a juventude aos sábados. Acontece um grupo de música das 5 às 6 e das 7h30
das 7 às 8h30, a gente tem um grupo de juventude. Um grande abraço e até o próximo programa. Na Era do Espírito.